Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Quinta-feira, 30 de setembro. Pedro diz a Nico que tem pensado muito nele. Nico diz que eles poderão se ver em todos os dias se Pedro quiser. Pedro promete a Nico que vai visitá-lo sempre que puder. Gabriela chega ao hospital para ficar com Nico e fica sabendo que já tem alguém com ele. Gabriela liga para Helena e diz que Pedro está com Nico. Helena fica surpresa. Ernesto não gosta nada e volta imediatamente para o hospital. Domingo diz a Gina que Pedro foi ao hospital ver Nico. Gina finge ficar feliz com a notícia. Ernesto chega furioso no hospital e quer tirar Pedro de perto de Nico. Helena tenta acalmá-lo. Pedro é informado que tem outras pessoas querendo ver Nico. Então se despede dele carinhosamente e sai. Pedro, acreditando que Ernesto e Helena permitiram ele ver Nico, os agradece. Furioso, Ernesto diz que ninguém lhe deu permissão e que não sabe como ele teve o atrevimento de ir até lá, se ele lhe disse que não querem nenhum contato com ele. Pedro explica que a secretária do médico ligou para lhe dizer que poderia ver o Nicolas. Muito irritado, Ernesto diz: visitas à sua família. Diz que a secretária não é ninguém e não pode decidir quem pode ver o seu filho. Pedro diz a Ernesto que já chega das ameaças e humilhações dele. Ernesto se exalta e empurra Pedro. Helena fica entre os dois, diz para Ernesto que já chega, que estão em um hospital e pede para Pedro ir embora. Pedro vai embora e Ernesto diz a Helena que aquilo tudo é culpa dela. Helena diz a Gabriela que Ernesto não tem um porquê agir daquele jeito e que não sabe o que fazer para ele parar com aqueles ciúmes. Helena diz a Gabriela que pode não voltar a ver Pedro nunca mais, mas não pode evitar que Nicolas goste dele. Pili diz a Andréia que já encontrou o homem ideal para ela apresentar a Mônica. Ernesto proíbe o médico de dar informações sobre Nico para Pedro e deixa claro que de agora em diante ninguém poderá visitar Nicolas sem a permissão dele. Pedro conta para o pai o que aconteceu no hospital. Domingo aconselha Pedro a esquecer Nico, pois ele já tem uma família e ainda que ele tenha lhe dado a vida, já não há lugar para ele. Pedro diz que pode até se afastar de Nico, mas esquecê-lo, nunca. Ernesto diz a Helena que falou para o médico não dar nenhum tipo de informação sobre o seu filho para aquele infeliz. Helena diz que aquilo é injusto. Ernesto diz que não é injusto, que Nicolas já não precisa dele e que não há motivos para informarem ele sobre a evolução de Nico. Helena diz a Ernesto que não concorda com ele, mas diz que já não quer discutir mais. Depois, Helena recebe uma mensagem de Irene dizendo que Gabriela lhe contou o que aconteceu no hospital e pergunta se ela quer conversar. Ernesto não acredita que Helena está falando com a irmã e tenta pegar o celular dela à força. Mais tarde, Helena conta para Irene que Ernesto quis tomar o celular da sua mão por não acreditar que era ela quem estava lhe mandando mensagem. Helena diz a Irene que já não sabe o que fazer para acabar com os ciúmes doentio de Ernesto. Helena diz que agora está com muita pena de Pedro, pois Ernesto foi muito grosseiro com ele. Irene aproveita a oportunidade para atrapalhar o casamento da irmã e se fazendo de boazinha. Diz a Helena que se fosse ela, iria se desculpar com Pedro. Irene diz para Helena pensar no seu filho e no carinho que ele vai perder se o Pedro se afastar. Nico fala para a mãe que Pedro foi vê-lo e que lhe disse que sempre que puder vai visitá-lo. Nick diz à mãe: o Pedro gosta muito de mim, não é verdade? Helena responde que sim, que o Pedro gosta muito dele. Gina procura Pedro. Eles conversam e Pedro decide reatar o namoro com ela. Ernesto pergunta a Helena o que ele deve fazer para que eles fiquem bem. Helena diz para ele lhe demonstrar que é um homem justo e não se opor ao carinho que Nicolas sente por Pedro. Ernesto não concorda e diz a Helena que não quer de forma alguma que Nicolas descubra que não é filho deles.
Helena diz a Ernesto que eles devem pensar em como dizer a Nico que ele não é filho deles, pois já está na hora dele entender. Mais uma vez, Ernesto se nega e diz que não está preparado para isso. Ele pede a Helena para lhe deixar pensar e a beija. Gina, eufórica, conta para o pai que Pedro e ela se reconciliaram. Helena não consegue parar de pensar em Pedro. Pedro diz à família que se reconciliou com Gina. Samuel convida a Rosa para ir ao cinema. Em seguida, Gabriela diz que eles vão para Cuernavaca fazer um trabalho. Andréia diz a Mônica que quer conversar algo pessoal com ela. Sem saber que André está arrumando um encontro às cegas com um homem para ela, Mônica aceita se encontrar com André em um café. Depois, Mônica conta para Horácio que Andréia quer vê-la e diz que está muito nervosa. A caminho do trabalho, o pneu do carro de Gabriela fura. Domingo se sente mal. Domingo diz a Esther que de repente se sentiu tonto, viu tudo embaçado e começou a suar. Preocupada, Esther diz que ele precisa ir ao médico, mas Domingo se nega. Samuel fica admirado ao ver que Gabriela sabe trocar o pneu do carro. Quando eles estão indo embora, Samuel acaba sendo picado por um escorpião. Samuel diz a Gabriela que é alérgico e ela o leva às pressas para o hospital. Samuel avisa Pedro. Pedro e Rosa vão imediatamente para o hospital. Samuel agradece Gabriela por ter o levado tão rápido para o hospital. Gabriela diz que se tivesse acontecido algo com ele, ela não se perdoaria. Pedro e Rosa chegam. Rosa diz a Samuel que ficou muito preocupada com ele e o beija. Gabriela fica com ciúmes e Pedro percebe. A secretária do Dr. Vega diz a Helena que o médico perguntou se ela quer que eles continuem informando Pedro sobre o tratamento de Nico. Helena responde que sim. Nico aproveita que a mãe deixou o celular com ele e faz uma ligação de vídeo para Pedro. Pedro fica todo feliz ao ver Nico.